Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago. Hoje eu vou estar falando sobre o pentagrama invertido. Fala galera. Bom, o pentagrama invertido, eu vou colocar aí a foto para vocês verem. Então, eu também utilizo ele aqui, né? E tem uma tatuagem dele também. Já vou explicar por que eu utilizo esse símbolo. Porque, primeiramente, a gente precisa entender que a igreja lá atrás, ela disse o que era, até hoje, na verdade, né? O que é do bem e o que é do mal. Você pode perceber que o diabo, os demônios, são sempre retratados como coisas horríveis, criaturas horríveis. E anjos são belos, são lindos, maravilhosos, com asas perfeitas, entendeu? Então isso aí foi eles que denominaram desde lá de trás, né? Como bem vocês devem conhecer a história, né? Do que eles fizeram. Então tudo que não era a favor da igreja era contra, né? Ia para fogueira e tal, e era do diabo, era do demônio. E eles diziam assim. Esse símbolo é utilizado no satanismo, mas ele foi adotado, né? Porque não tem como dizer exatamente como surgiu esse símbolo, né? Teve até Pedro, né? São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado, né? Tem aquela coisa toda, ou seja, não é um símbolo bem do mal, e nem está ligado bem a Pedro também, né? Na verdade, esse símbolo aqui, ele simboliza o quê? Como ele está apontado para baixo, o microcosmos, as pessoas, assim, muitos dizem, né, que está apontando para o inferno, mas dizem que o que está em cima, né, dizem não, Caibalion fala isso, o que está em cima é igual o que está embaixo, ou seja, essa coisa de Deus, diabo, inferno, céu, porque o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo da terra, onde fica o núcleo da terra, né, ou seja, uma invenção, né, existem planos e são planos, não são assim, céu, inferno, como muitos acreditam. Então ele aponta para baixo, na verdade, ele é uma afronta à igreja. Por isso que eu também utilizo. Mas por que uma afronta? Como assim? Né? Por quê? Vamos lá. É mais ou menos o que diz o satanismo também. Né? Nós estamos aqui, nós temos nossos sentidos, nosso olfato, nosso paladar, nós temos várias coisas para serem aproveitadas, porém com responsabilidade. É isso que é pregado. Então, ou seja, você pegar uma pessoa e você falar que ela virou santa agora, que ela está purificada porque ela entrou para a igreja ou para algum tipo de religião, é mentira, porque é um trabalho que você faz, não é assim, né? E essa coisa de você querer forçar a pessoa com ameaças e tal também não funciona assim. Ou seja, então é uma coisa ao contrário do que eles pregam. Mas não é o ao contrário porque é do demônio, do diabo, uma coisa ruim. É o contrário da enganação que eles fazem. Como eles tentam iludir as pessoas, fazer as pessoas ficarem dependentes de Deus e de coisas, entendeu? E isso aqui é totalmente ao contrário. Né? Por exemplo, sexo. É proibido fazer sexo, pode sexo depois do casamento em algumas religiões. E aqui prega ao contrário. Porque não é que você vai sair por aí fazendo sexo com todo mundo e ficar doente ou algo do tipo. Mas é uma escolha sua também, se você quiser fazer isso, né? Você não vai ter um castigo. O que vai acontecer é aquela coisa, cada ação tem uma consequência. Então, a pessoa, ela tem que fazer as coisas com responsabilidade. Mas dizer que é um pecado, que não entendeu? Então, ao contrário, vocês estão entendendo? Tudo que é pregado lá, aqui é ao contrário. Até a oração, que eu fiz até um vídeo falando, que eles fazem a oração para os deuses, né? Muitas das vezes se humilhando e tal. E aqui é o contrário. A oração é para você mesmo. Então, não é que é um símbolo satânico, é porque prega ao contrário do que eles pregavam. Naquela época elas não vendiam indulgências, não mandavam as pessoas para a fogueira, né? Acho que você não concordaria com isso, eu acho, né? Também não tenho certeza, acredito que não, né? Então, ou seja, era o inverso daquilo, é tipo um protesto mesmo, entendeu? Tá ligado a Bafomé, que tá ligado a algum tipo de planeta. Então, ou seja, está tudo interligado. Todas as coisas na magia que tá ligada à carta do tarô, que é a carta do diabo, né? Então, ou seja, tá tudo interligado. Se você for ver a carta do tarô, a carta do diabo não é uma carta ruim, entendeu? Então, porque quando fala diabo, Lúcifer, Satã, as pessoas já ficam, oh meu Deus, com medo do caramba, porque foi isso que contaram para elas a vida inteira, né? Aqui também tem a coisa do Leviatã, né? Que é um monstro marinho, né? O nosso monstro interior, aquela coisa bem profunda mesmo, que a gente vai ter que trabalhar, mexer, né? Também simboliza o útero feminino. Tem várias simbolias boas, né? Porque nós temos o pentagrama, que tem uma simbologia que eu vou fazer um vídeo aqui falando, mas com certeza vocês também já devem saber, e tem o pentagrama ao contrário. Então, é como eu estou falando, aponta para baixo,
Porque não é dizer que é o contrário, é o espírito, adorando a matéria, não é isso. É porque você está vivendo aqui na matéria, sem pensar no depois. Em que sentido sem pensar no depois? Sem ficar pensando em uma recompensa de céu, desse tipo de coisa assim. Não é isso que eu e alguns ocultistas acreditam, entendeu? Não tem essa coisa, são subplanos, são planos que a gente vai adentrando, né? Que é assim mais ou menos que a gente acredita. Então, ou seja, essa promessa de paraíso, né, não é acreditado aqui. Por isso que é o contrário do que eles acreditam. Porque a gente acredita no paraíso, que é o paraíso interior que você encontra. Até Jesus mesmo falava, né? O reino dos céus está dentro de você. Então é o paraíso interior que a gente encontra quando a gente consegue fazer toda essa conversão do que a gente era para uma coisa nova. Então, ou seja, o que é pregado aqui não é que você vai sair por aí pecando, matando as pessoas e cometendo atos ruins, matando animais e tal, não tem nada a ver com isso, né? Até porque eu e muitos, né, adoro os animais e essas coisas todas, né? A gente não vai sair por aí matando animal. A gente já é filha da mãe por comer carne, essa coisa toda. Mas a gente, filha da mãe é assim que eu falo, né? Porque meio que a gente, para se alimentar, a gente causa dor ao animal. E com a inteligência que a gente tem em tecnologia, né, a gente já conseguiria não precisar fazer isso, né? Mas isso é outro papo. Então, ou seja, não é que você vai ser uma pessoa ruim, você vai fazer o que você quiser. É porque prega uma coisa mais individualista. Ou seja, o ser humano não é o ser humano se dobrando a uma entidade. É o ser humano sabendo que ele é Deus, o seu próprio Deus, e que está dentro dele, que ele tem que despertar. Né? Eu falei do Baphomet, que é uma esfinge, um monstro Leviatã. Então nós temos aí também fogo, água, terra e ar, que são coisas simbólicas, né? Que representam várias coisas, emoções e por aí vai. Ou seja, você está entendendo que é tudo uma simbologia interligada, entendeu? Ligado, como eu falei, ao planeta, a carta do tarô, a esfinge, a tudo. Todas essas coisas se complementam quando você faz uma leitura do astro, quando você faz uma leitura da carta do tarô, a leitura do símbolo, né? Então, ou seja, Anton LaVey adotou esse símbolo para ele, mas não quer dizer que ele que criou o símbolo, ele pode dizer totalmente o significado do símbolo. Mas eu concordo da forma que é usada, em até certo ponto, entendeu? As coisas que tem lá, já que entra nesse assunto, né, são muitas coisas simbológicas, de deboche, de ironia, de fortificando, porque o que houve lá atrás para que não haja mais, entendeu? Mostrando que não é aquilo dali. Ou seja, cada um tem sua forma de pensar. Nós pensamos assim, o outro pensa daquela maneira. Não precisa ser inimigo, mas acaba sendo contra por quê? Porque ao invés de você pregar a individualidade do ser humano e a busca interior dele, e não ficar, sabe, colocando medo nele, são coisas ao contrário, né? Quando você promete coisas e você, através de denominações, você deixa a pessoa escrava de deuses, sempre tendo que fazer oferendas, sempre tendo que se desdobrar, sempre se humilhando, sempre achando que está sendo visto o tempo todo, que não pode errar. Mas aí, se você imaginar que isso não existe, se torna tudo diferente, né? Você pensa, bom, se isso não existe agora, então é aí que entra os símbolos e as coisas todas, porque, ou seja, você vai se tornar uma pessoa mais liberta, né? Porque você não vai ser escravo de nada, a não ser de você mesmo, porque nós somos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, aquelas coisas todas que eu sempre venho falando aqui no canal. Então, ou seja, quando você começa a trabalhar esse lado com equilíbrio, não é o pecado, como eu falei, não é questão do pecado, é questão do que toda ação tem uma reação, o karma, não é? Então, ou seja, você não vai sair por aí fazendo mal, porque você automaticamente vai receber o mal, né? Se tem outras reencarnações ou não, ou pode ser aqui, não sei. De alguma forma o mal vai voltar pra você. Se você mata alguém, você provavelmente vai preso, não é? Então, ou seja, toda ação que você toma tem uma reação, né? Coisas como beber também, exemplo, beber. Você pode beber, não é pecado, algo do tipo. Né? E você pode se embriagar também se você quiser, de vez em quando ficar. Qual é o problema de vez em quando ficar bêbado? Agora, se você se embriagar direto, constantemente, você vai se prejudicar. Então, tá entendendo? Tudo que é demais vai te fazer mal. Não importa o que seja. Se você fizer aquilo muitas vezes, até mesmo se nutrir, você pode ficar super nutrido. Não é verdade? Então, ou seja, é isso que é pregado do lado de cá. Quando do lado de lá é pregado que é pecado, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Estão entendendo o que eu estou falando? Que tem que servir aquele tipo de entidade, aquele tipo de Deus, entendeu? E não estou dizendo que isso aqui é unânime, né? Que todas as religiões pregam isso, mas estou dizendo que é a maioria. Lembrando que o budismo não é religião. Só se for alguma outra vertente, mas em si o budismo não é religião, então o budismo não se encaixa nisso aí. É aquelas religiões que você sempre está ali, sabe? Você não vê que muitas vezes você quer fazer um trabalho, algo tipo, você não tem que pagar um dinheiro legal, dependendo do que você quer fazer, amarração, ou seja lá o que for, você não tem que morrer num dinheiro maneiro. Então, ou seja,
né? É isso que a religião faz, eles te pegam e dizem pra você que você precisa sempre estar, sabe, precisando daqueles tipos de deuses ali pra fazer as coisas pra vocês. E isso é o que eu acredito. Na questão do símbolo. O símbolo, ele diz o oposto disso. Você não vai ser escravo de nada, entendeu? Por isso que é ligado ao satanismo, mas o satanismo de Lavey não é como as pessoas pensam. As pessoas falam que é satânica, mas nunca leram, não tem noção do que é. Porque, como eu disse, a vida inteira foi ouvindo que demônio é coisa ruim, né? E que anjo é coisa do bem. Tudo que é da luz é bom, tudo que é das trevas é ruim. E na verdade as trevas, elas simbolizam muito o nosso lado, sabe, que a gente esconde da gente, né? A psicologia diz muito isso, não é? Então, ou seja, quando a gente não trabalha esses lados obscuros, aí sim se torna um monstro, né? Daí o monstro também Leviatã que eu falei. Ou seja, essas coisas de Baphomet, tudo isso que parece ser tão feio, tão coisa, é porque tem várias simbologias ali de coisas que você vai ter que trabalhar, de coisas que você vai ter que enfrentar de você mesmo, para que você esteja no controle, como eu falo aqui, esteja no controle da situação, né? Se você está guiando a carroça, né, você está no controle, mas se o cavalo que está indo sem você usar as rédeas, então você não está no controle. É assim a nossa vida. Nossa vida a gente não está no controle, a gente faz as coisas e acabam acontecendo por sorte. Mas se você começar a pensar o próximo ponto que você vai fazer, né, aí tudo modifica. Se você começar a planejar o que você vai fazer, o que pode acontecer ali, é, também entender que a vida não vai funcionar só da sua forma, né? Tudo que você quer que vai acontecer também não funciona assim, né? E voltando ao símbolo, então, ou seja, o símbolo para baixo, que é a seção do homem ao microcosmos, que tem um macrocosmos, né? Você não vê a imensidão que são os planetas, as coisas, e o microcosmos que somos nós somos super complexos. Se for pesquisar o que a gente é muito difícil, né? Tanto físico, mental, e na parte do ocultismo que é espiritual, ou seja, né, do ocultismo e das religiões, né, que trabalham mais do lado espiritual. Ou seja, nós somos super complexos, assim como lá em cima também é super complexo, né? Como eu disse, o que está embaixo é igual ou semelhante ao que está em cima, diz no Caibalion. Ou seja, o símbolo para baixo, né, é isso que eu estou falando para vocês. É quando você faz as coisas, tenta encontrar o seu autocontrole, né, e é o oposto daquilo que é pregado por aí, entendeu? Que eles pregam por aí. Sobre que não pode isso, não pode aquilo, sobre você acreditar numa salvação após a morte, você viver a sua vida em prol daquela salvação e fazendo tudo aquilo que está na cartilha ali para que você consiga obter aquilo dali. E já aqui é o contrário disso. Por isso que um é o oposto do outro, mas não quer dizer que seja ruim. Pode ser ruim para você. Por exemplo, se você for um cristão e estiver me ouvindo, você está me odiando, dizendo que eu sou do diabo, que eu sou um herege, que eu estou invertendo tudo. E não é, porque é um conhecimento oculto. Agora, para quem já conhece, vai ver que eu deixei de falar muita coisa, porque o símbolo é muito mais do que isso. Tudo que era contra a igreja era do monstro, era do mal. Né? As coisas pagãs se tornaram as piores coisas do mundo. E eles sempre foram os bons, entendeu? Mas aí, agora eu estou mostrando para vocês o outro lado da moeda, daí do porquê para baixo. Tanto como, sabe, pela questão de não aceitação do que eles falam, sabendo da lavagem cerebral. Né? Então a gente utiliza esse símbolo como uma afronta mesmo, mas não uma afronta sabe, de agressão, de querer bater na pessoa, nada disso, tá? Não me compreendam errado. É por pensar diferente, por não aceitar e por saber do passado, quando já morreram na fogueira, justamente por isso. Então, ou seja, é a libertação do ser humano para trabalhar em unidade. Ele vai trabalhar ali mesmo, ele é seu próprio Deus, né? Ele tem noção do que ele faz, do equilíbrio que ele vai ter que fazer para aproveitar as coisas, tanto para beber, para comer, para coisa sexual, ou seja lá para o que for. Ele não vai se sentir assim, tem alguém me olhando, eu estou pecando, entendeu? O que eu estou falando, com certeza vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, como eu falei, se você for um cristão me assistindo, você está me odiando, dizendo que eu estou invertendo tudo. Mas a questão do símbolo, esse símbolo é esse. Aí por isso é considerado mal. Em primeiro lugar, por ser contra a igreja na época e até hoje, né? Agora está ligado ao satanismo, mas ao satanismo mais de Lavey, como eu falei, que não é esse. Porque satanismo tem vertentes, assim como na igreja tem vertentes, o satanismo também tem várias vertentes. Tem vertente que sim, que adora a figura de Satã, e tem a vertente do Anto Lavey, que não adora a figura de Satã, entendeu? É mais ou menos isso que eu falei pra vocês aqui, sobre, sabe, você pode beber e tal, você pode fazer o que você quiser, na medida de que você tem o seu próprio equilíbrio, e na medida que você também não vai ferir os outros, você não vai matar um animal de sacanagem, entendeu? A não ser que seja na floresta perdido com fome, você vai pegar um coelho, alguma coisa, você vai ter que comer, né? Senão você morre de fome. Mas salva essas ocasiões, não, você não vai fazer, você não vai
fazer crueldade com pessoas, entendeu? O que eu tô falando é a lei do karma, entendeu? Então, ou seja, não é a lei do pecado, é a lei do karma. Então, resumindo, basicamente é isso. Essa é a parte 1, para ficar mais fácil. Mas o símbolo, basicamente, para mim, tá ligado a isso. Eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer, que é o oposto. Por isso, para baixo, e por isso, muitas das vezes, o pentagrama normal está ligado com o símbolo para cima, tá entendendo? Então não é que é coisa infernal do diabo, do satanás, que eu vou sair por aí matando cabra, cortando todo mundo, não tem nada a ver com isso. Mas sim uma forma de protesto, e sim essa ligação toda com Baphomet, Leviatã, com as cartas, que simboliza, sabe, toda, sabe, já fiz um vídeo falando de Baphomet aqui, mas depois eu posso explicar melhor, mas toda uma ligação dos nossos monstros interiores, que a gente vai controlar eles, e assim a gente não vai ter um escravo igual muitos são, né? Nós somos escravos, mas somos menos escravos quando trabalhando nessas questões, tentando estar no controle de toda a situação, de tudo que nós somos, dessa complexidade que nós somos, entendeu? E enquanto muitos estão deixando para que essas complexidades que são, que outros trabalhem, né, que entidades digam o que você tem que fazer. E nós não, nós pensamos diferente. Bom, acho que ficou bem claro, o vídeo ficou bem grande. Depois eu faço a parte 2 aí para explicar melhor sobre esse símbolo. Então valeu e até a próxima.